Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? E esse é o meu sinal, esqueci de sinalizar. Eu tô aqui hoje na companhia de Mel, a nossa intérprete de Libras, que vai fazer a comunicação com vocês aí e tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está aí em casa. A gente fala hoje sobre a entrevista, que é um gênero textual, gênero textual e também oral, que visa aí fazer uma comunicação entre duas ou mais pessoas, né? A gente tem o entrevistador e o entrevistado. E ele também busca informar o público sobre algum tema importante ou sobre alguém, né? A vida dessa pessoa, o trabalho dessa pessoa. Bota alta aí para eu ler. É um gênero basicamente oral que expõe para o público o ponto de vista do entrevistado. Por ser oral, as marcas linguísticas são respeitadas. As âncoras linguísticas e vícios de linguagem são perceptíveis. Quando a gente está numa entrevista oral, é comum que haja aí os vícios de linguagem dessa pessoa, né? O muito né, muito vice, né? A gente tem muitas essas marcas aqui no Nordeste. E independente da região de onde ela seja, é comum que se perceba as palavras que essa pessoa repete com muita facilidade, porque existe uma fidelidade, uma fidedignidade ao que essa pessoa está falando, tá certo? Então a gente reproduz exatamente o que ela diz. A entrevista é uma excelente fonte de entretenimento. Nos ajuda a entender arte, experiências e trabalhos diversos. Sendo assim, é um ótimo recurso de fonte de informações. É por meio da entrevista que a gente consegue coletar com mais precisão os dados acerca de um tema ou acerca de uma pessoa também. A gente pode ouvir, escutar, entender a versão dessa pessoa sobre a própria vida. E a gente não precisa buscar fontes terceiras, né? A gente pode, a partir do testemunho dela, entender determinadas situações. Então, para a gente ir para a prática e sair só da teoria, eu trouxe aqui uma entrevista que a professora Camille Borba fez com o artista grafiteiro Rafa Matos, aqui de Recife. E a gente vai assistir, tá certo? E depois eu volto para a gente comentar sobre ela. Roda o vídeo. De vocês já estão cansados de me ver por aqui. Vocês conhecem o artista Rafa Matos? Talvez vocês não liguem o nome à arte, mas eu tenho certeza que vocês já viram a cidade repleta de baldinhos de amor, não é? Hoje, o artista Rafa, ele pintará um mural aqui na Escola Municipal de Tempo Integral Professor Nilo Pereira. E gentilmente concordou em conversar um pouco comigo, fazer uma entrevista e também um perfil. Tudo bem, Rafa? Como é que você está? Ótimo, tudo certinho. É um prazer. Tudo bom, estudante? É um prazer acompanhar seu trabalho e isso é bem verdade, mesmo que a gente não ligue o artista à obra, né? É muito simbólico o que você faz pela cidade, não é? E aí eu queria, na verdade, te fazer algumas perguntas. E espero que você consiga responder, possa responder pra gente, ó. Vai ser um prazer. Eu sei que você não é daqui, de Recife, pelo menos não nasceu aqui, nasceu no Rio de Janeiro. E aí eu te pergunto, o que te chamou a atenção aqui na nossa terrinha? Porque não sei se você sabe, mas o recifense ele é bairrista. Demais. Então, Sei demais. a gente tem essa mania de achar que tudo aqui é muito incrível, né? O que é que te chamou mais atenção aqui nas nossas terrinhas? Né? A gente, como povo bairrista, a gente gosta de saber essas coisas. Eu sempre amei a cultura pernambucana e em Recife, tudo que é relativo ao turismo. E logo que eu cheguei por aqui, eu vi algumas coisas que me chamaram muita atenção. Eu, adolescente, já acompanhava algumas coisas, porque acompanhei o movimento Mangue Beat, e aí depois quando eu cheguei pude conhecer aqui, quando eu conheci, me apaixonei por algumas coisas que são próprias daqui. E aí foi um caso, eu vim morar aqui porque eu namorava uma pernambucana e aí me casei com ela e eu tenho uma filha pernambucana nascida aqui e quando eu vim para cá eu decidi vir morar aqui com elas e aí eu fui ficando e hoje me considero super recifense. Ai, que maravilha, tá vendo? O amor trazendo, né? Exatamente. Um artista do amor para cá, muito legal. E aí, eu queria te perguntar como você começou a espalhar sua arte e por que não o amor?
pela cidade. Quando foi que isso aconteceu? Você falou uma coisa muito importante. Você falou, por que não o amor? Eu digo até, inclusive, que o meu objetivo era espalhar o amor. E aí eu tinha a habilidade de desenhar e fazer arte plástica e decidi, por aí, usar isso como veículo para falar desse amor. E eu decidi fazer isso porque eu sou designer de formação, trabalho com publicidade e comunicação há 20 anos e eu estava numa fase da minha vida, há cerca de 10 anos, que eu sentia que eu podia fazer muito mais com a minha arte, com o meu talento, com a minha inteligência e não apenas ficar fazendo publicidade para produtos que eu não compraria. E aí eu decidi que ia fazer pequenas intervenções quando o Plante Amor surge, quando eu fazendo intervenções no lixo urbano da cidade. E aí eu via uma porta e eu usava uma caneta, ia lá e desenhava um regador com coração e sempre escrevia Plante Amor, Colhe Bem ou alguma coisa que trouxesse junto essa reflexão. Interessantíssima essa parte da intervenção no lixo urbano, né? Em como tornar a cidade mais agradável para quem vive na cidade, né? Eu queria te perguntar assim, o que te inspirou, mas acho que você já respondeu, né? O que te inspirou a produzir a sua arte pela cidade. Mas aí quando você diz que é isso, você queria espalhar amor, espalhar uma mensagem, né? E aí, mais cedo, a gente estava conversando e aí você disse que para você a sua arte é muito filosófica também, né? Principalmente filosofia. Aí quer falar um pouquinho sobre isso? Assim, acho que vai ser interessante. Massa, obrigado pela pergunta, porque eu sou filósofo e filósofo no sentido clássico da palavra, que é alguém que ama a sabedoria, que busca na sabedoria, nas suas práticas, aquilo que você pode realizar para melhorar a sua própria vida e a vida das pessoas que estão ao teu redor. E, por consequência, também melhorar o meio ambiente, a nossa casa comum, né, que é a nossa ecologia, a nossa economia, né, esse ecossistema todo que a gente vive aqui, da casa comum que a gente habita. E, através da filosofia, eu vivo isso, tento fazer isso na minha prática constante. E, através disso aí, eu uso as minhas ferramentas, seja a fala, porque eu trabalho com palestras também, com treinamentos e faço também a utilização da arte. Então todas elas são veículos para eu tentar colocar no coração das pessoas aquela mensagem de amor que eu acredito. Muito massa. E é interessante pensar que a palavra é também objeto, né? Você também faz uso da palavra. Mas... E o quanto, o pouco, às vezes um pouco que é dito, ele fala muito, não é? Eu digo, inclusive, que a minha arte, ela não abre muito espaço para interpretação, não. Tá ligado? Eu sou um cara, assim, de um conceito muito básico. Eu falo assim, não, minha arte, ela não dá muita interpretação. Você vai olhar, você pode gostar ou não. Você vai olhar para aquilo ali, você vai ver um regador com coração. A ideia é, plante amor, colhe bem. E, geralmente, a frase está do lado dele. Ou seja, eu não te dou a opção de tu interpretar muito. Eu desenho uma coisa esteticamente agradável, trago a mensagem objetiva, a pessoa pode ali pensar, elocubrar várias coisas, mas ali, é aquilo. A arte dos afetos, digamos assim. A arte dos afetos. E aí, junto àquilo tudo, eu ainda boto outras palavras que estão dentro desse senso, dessa necessidade também que nascem do amor, como empatia. Tá ali junto. Em algum lugar você vai encontrar, às vezes, e aqui vai ter empatia, justiça, natureza, vida. Então você vai encontrar nesse contexto aquilo tudo que eu quero dizer, sem muita interpretação. Tá ali. Muito massa. E aí acho que você já falou, né, que qual seria a principal mensagem do seu trabalho? Eu vou agora dizer que a mensagem é a mensagem dos afetos. Exato. Então a gente combina que é isso, a mensagem dos afetos. E se você me der a oportunidade, eu ainda posso explicar um pouquinho mais isso. À vontade, por favor. Eu vou adorar falar isso, porque no afeto, o afeto é a nossa capacidade de sentir. E a gente sente desde os sentidos de fato, né, sentidos vitais, a gente entra para as emoções, os sentimentos, percepções e uma série de coisas. Então, a partir do afeto, a gente sente isso. Afeto não é só bom, que quando se fala a palavra afeto, afeto não. O afeto é a capacidade de sentir. E pode ser bom, de preferência, mas pode ser ruim também. A gente sente dor, a gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente angústia, a gente sente depressão e uma série de coisas. Tudo isso vai brotando também dessa capacidade de sentir. E a gente tem vivido muitos afetos negativos nesses últimos anos, né?
E aí eu te pergunto agora, qual trabalho mais te emocionou fazer? Me emocionou muito. Tem quase 2 anos completos, porque foi em 16 de abril de 2020 que eu tive a oportunidade de usar a minha arte para entrar nos espaços de tratamento do Covid quando eu fiz os hospitais de campanha. Então eu fiz alguns trabalhos de hospitais de campanha que tinham uma motivação muito nobre, que era de trazer acolhimento, trazer coragem, força, um acalanto, trazer sensações boas num momento de grande dificuldade para todo mundo. Então lá dentro tinham profissionais que estavam extremamente esgotados, tinham familiares sofrendo, tinham pessoas que precisavam de tratamento. E eu tenho até hoje um depoimento da minha memória de uma amiga, Vanessa, que se tornou uma amiga, que ela acompanhava o meu trabalho e eu fui a primeira pessoa a quem ela deu notícia da alta do Covid dela. Para você ter uma ideia, porque ela acompanhava, ela via aquilo e ela falava comigo de lá de dentro para cá e ela disse: Rafa, eu vou sair hoje, você é a primeira pessoa que está sabendo. Então, para mim, isso é marcante demais. Que incrível, né? Emocionante. É até interessante a gente usar, né, essa tua fala para pensar como a arte, ela acalanta e ela dá esperança. E ela é principalmente resistência, né? Gostei. A gente precisa Exatamente. combater o mal. Então, inclusive, eu vou aproveitar esse momento aqui e falo para vocês, estudantes, a gente precisa combater o mal e a gente só combate o mal através do amor. Nunca acredite que uma forma de combater o mal é através do ódio. Então, deixa aqui registrado esse momento de resistência que, de fato, que só o amor ele pode fazer pela gente o que é necessário para a gente ter uma vida melhor. Ai, Rafa, obrigada demais. Estou curiosíssima para ver seu novo mural. Eu vou aqui aproveitar esse momento, que eu já estou lhe aperreando, né? Bastante hoje. Eu tô amando esse momento. Para te propor uma confecção de um perfil. Você sabe o que é um perfil? Bom, imagino. Essa aqui é uma imagem de lado? Pode ser! Perfil seria um gênero textual que a gente vai colhendo algumas informações, algumas curiosidades, algumas coisas sobre pessoas que a gente quer conhecer mais, seja um artista. E aí, você é um artista, então vamos a aqui. Tá cheio de perfil, né? Pronto, também. Perfil. Também. Aí você faz um breve release do que você é. E aí a gente vai fazer uma coisa, são assim, perguntas bem rápidas, e aí você responde com o que seu coração mandar, tá certo? Eu nem sei fazer diferente, não. Às vezes, o difícil comigo é tu perguntar coisa ruim, que eu tenho que dar uma resposta incisiva, porque eu não sou muito de filtrar, não. Mas nesse caso aqui, ó, chuchu beleza. Excelente. Ó, vamos começar contemplando as pessoas jovens místicas que querem saber qual é o seu signo. Pronto, eu sou canceriano. Dia 3 de julho de 1980. Olha aí, nada mais canceriano do que o quê? Pintar corações e amor por aí, Nada, né? As pessoas olham, mas você não parece. Você parece não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, pô, tudo bem, mas eu sou canceriano na essência, pô. Pô, eu só falo de emoção e de sentimento, pô. Eu sou uma manteiga derretida e toda hora eu tô chorando e tal. E não tenho nem vergonha disso. Muito pelo contrário, eu estimulo, porque a emoção, ela é breve, ela é linda, né? Então, segue aí. Segue aí, olha. Qual seria o seu artista plástico preferido, assim, alguém que você tem como referência? Olha, eu tenho várias referências, fica difícil de encontrar uma referência, mas eu amo Iomar Augusto, porque ele foi um cara que ele despertou em mim o desejo de fazer escritas caligráficas, que me estimulou a fazer o que eu faço. Então ele é um designer, ele foi meu contemporâneo na Universidade da Cidade, lá no Rio de Janeiro. Eu me inspirava nele, era um cara que estava próximo. E eu também, carioca que sou, andando ali pela perimetral, pelos lugares ali na minha adolescência, na minha juventude, na primeira fase dessa vida aí, enquanto adulto, passava todo dia para ir trabalhar, eu passava pelos murais do Profeta Gentileza. Nossa, sim. São incríveis para mim enquanto mensagem, tá ligado? A forma da mensagem, dessa praticidade de você fazer uma mensagem que ela seja lida rapidamente, compreendida numa tacada, assim, quase drops, né? Exatamente. Assim, pílulas de afeto. E você pega logo, tanto que eu duvido, o Brasil e o mundo conhecem a frase dele. Gentileza gera gentileza. De repente a garotada nem associou, mas agora, falando, né, o Profeta Gentileza, ele que cunhou aquela frase, gentileza gera gentileza. Sempre foi uma grande inspiração. Interessantíssimo, já vou bisolhar agora os artistas. E qual seria seu lugar preferido de Recife? E como eu
disse, né? Sou bairrista. Eita, pegasse pesado Peguei. agora, né? E eu sei lá, eu ando por todos os cantos, gosto de todos os cantos, eu gosto de andar pela rua, eu ando pelas ruas, eu vou identificando coisas, eu curto, mas eu amo a praia, né? Quem não gosta da praia? Então eu gosto muito de praia, e aí eu ao mesmo tempo, sei lá, tem tanta coisa bacana, assim, que é até difícil de encontrar, assim, um lugar assim, preferido. Mas aí vamos dizer assim, praia. Praia como Praia, um lugar lato senso, pronto. Exatamente, exatamente. E qual seria a sua comida recifense preferida? Que a gente tem que saber. Olha, eu amo macaxeira com charque. Nossa, muito Eu amo, bom. é muito simples, mas eu sou o cara das comidas simples, assim, então a macaxeira ela é nutritiva, ela é poderosa, ela encontra E afetiva também. Oi? É muito afetivo Isso, também. A gente tem claro. muito essa cultura do comer raiz, né? Isso, exato. Tem esse lance de comer raiz. É muito comum pra gente aqui esse lance de comer raiz. Então a macaxeira, ela é isso, né? Então ela é uma coisa saudável, e aí você ainda bota um charque. E acalenta, Um negócio assim. de acalenta, é uma série de coisa boa. E aí, um momento marcante, assim, da sua vida? É difícil, né? Só fiz perguntas Pois é, difíceis. essa pergunta é bem difícil, né? Um momento marcante. Não precisa ser o mais marcante, mas algum momento marcante que te... Pronto, você Que falou, venha, gente, eu falo assim, quando eu tenho a oportunidade, sempre me marca muito quando eu tenho a oportunidade de ver um resultado de uma mensagem minha que toca o coração de alguém, sabe? Ah, Porque eu ouço coisas muito bonitas, assim, que as pessoas me falam coisas que pra mim justificam tudo, sabe? Que me botam ali e falam assim, você sabe o que você tá fazendo, sabe? Muito É bom, importante a né? gente saber Esse o que a gente momento. tá fazendo. esse retorno, né? Exatamente. E aí, vamos lá. Um filme. Tic Tic Boom. Ai, eu vi recentemente. Tá na cabeça agora, veio logo. E outro dia eu indiquei o filme, me perguntaram, eu indiquei ele, veio na cabeça logo. Pronto. Mas vale também No Ritmo do Coração. Também muito Tudo bom. fácil de ver, tá tudo no Tá Netflix, tudo novo, fácil é. de ver. Um livro. O Amor é a Única Revolução. Eu tô relendo ele. Ele é o nome de três escritores, porque ele é muito interessante, que ele mostra o amor sendo a maior realidade através da ciência, através da filosofia e através da religião. Uma música e eu juro que é a penúltima. E eu deixo você trabalhar. Difícil, né? Eu fiz as Pegar. perguntas, mas é difícil. Pegar assim é... Bom, Pode ser um músico, um artista, não precisa ser uma música específica, que eu acho que é mais Pronto. difícil. Pronto, uma música bacana. Eu tava ouvindo ontem, Tangerina, Ah, do sim. Thiago York. Tipo, E até e legal Duda trazer Beat. uma coisa com a Duda Beat, com a nossa Duda Beat, Isso. a amiga do meu amigo Pedro Veda. Tipo assim, amiga do É meu amigo. muito minha Duda Beat. Vai rindo, né? Assim, amiga do meu amigo, assim, amiga do meu amigo. E então, essa música Tangerina, ela é deliciosa de ouvir. E eu achei bacana trazer também uma música em português, que eu uso muito a música internacional misturada e tal. Então, eu pensei aqui nas músicas preferidas, veio umas músicas e tal, mas essa música é bem marcante. E um monte de música de artistas, eu adoro Caetano Veloso. Nossa, Então, compreendo. Por exemplo, assim, né? E aí, a última pergunta para eu deixar você trabalhar, né? Eu queria saber, assim, uma frase ou um pensamento que te inspira. Que aí você sempre volta para ele, sabe? Que te sustenta. Eu tenho alguns. E aí eu queria saber o seu. Eu tenho muitos. E como a gente está numa escola, eu vou falar de um dos principais e provavelmente não. Com certeza, você vai ver aqui essa frase, que é a frase de Paulo Freire, aquela clássica: educação não muda o mundo. Educação transforma as pessoas, pessoas mudam o mundo. Então hoje vou evidenciar O poder da educação. o poder da educação, um dos maiores educadores do Brasil e do mundo. Então vale dizer isso, do Brasil e do mundo. Então ele tinha que ter o papel que outros caras tiveram. Por exemplo, na França, Henri Wallon foi ministro da educação e revolucionou aquele lugar. Paulo Freire hoje, a gestão nem lembra, diz que não sabe nem quem é. Então, Paulo Freire, essa grande referência. Ai, Rafa, adorei. Obrigada, de verdade. Sou curiosíssima para Eu ver. agradeço, eu que agradeço pela oportunidade. Vocês que ainda não conhecem, por favor, sigam nas redes sociais, acompanhem o trabalho, se deleitem.
E eu espero que vocês tenham gostado demais, Rafa. Obrigada, de verdade. Você é te incrível, agradeço. é um prazer enorme. Feliz e honrado, maravilha. Espero que seja muito bom pra garotada, que elas possam Com olhar pra isso certeza. e que isso desate uns nós na cabeça da galera. Maravilha, obrigada. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.
é incrível, ajuda a gente a entender muito sobre a arte do Rafa Matos e sobre como ele é na vida como pessoa, né? Espero que vocês tenham gostado bastante e eu adorei assistir, tá certo? Obrigada também à professora Camille Borba, que foi lá, entrevistou o artista e trouxe ele mais pertinho, para pertinho da gente, né? Olha, para pensar sobre o gênero entrevista de forma geral, né? A gente vem conversando sobre ele há muito tempo já. Eu trouxe então um exercício para vocês fazerem, uma atividade. Tá aí o QR Code na sua tela. Esse QR Code dá acesso a um Google Forms, então você pode responder a essa atividade na sua casa, tá certo? Imprimir ou mostrar digitalmente para sua professora, para o seu professor da sua escola regular. Então, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, responde o exercício e mostra para ele lá na sua escola regular. E aí vocês podem conversar mais sobre esse gênero textual e oral, muito utilizado no nosso dia a dia, tá certo? A nossa aula fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra num próximo momento, tá certo? Um cheiro e até breve.